Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha experiência com a Covid. Exatamente. Para quem já me acompanha lá no Instagram, Alexandra Gomide, nos stories eu acabei comentando com vocês que eu testei positivo para o Covid e falei um pouquinho de todo esse processo, como foi. E aí eu recebi realmente muitas perguntas e confesso que eu entendo as perguntas, entendo a ansiedade, né, a curiosidade, porque é tanta informação, né, gente, que a gente recebe. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Mas já deixo claro que esse vídeo é o vídeo da minha experiência com a doença, tá? Eu vou relatar aqui para vocês o que eu vou passar, é todo o processo que eu vivi junto à minha família diante desse contexto pandêmico que a gente está vivendo. Para começar, eu vou contextualizar o dia a dia da minha família aqui para vocês entenderem melhor. Porque realmente é isso, gente. Cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência, não é verdade? Bom, desde o confinamento, né, do ano passado, nosso primeiro confinamento aqui, nós adotamos aqui dentro de casa alguns critérios. Então, por exemplo, sapato, isso aí já é até uma prática mais normal. Sapato que circula na rua, não circula dentro de casa. Só que agora, além de deixar, nesse período, né, da pandemia, além de deixar os sapatos, nós também deixávamos as roupas. Ninguém entrava aqui dentro de casa com a roupa da rua. A gente já deixava ali, na entrada. As compras ou qualquer objeto, tudo que viesse de fora, também era tudo esterilizado, né? A minha lixívia com água, né, já ficava ali fica, né, ali na entrada da casa, então todo mundo já tinha um hábito, chegou, já passava tudo. Os meninos já chegavam da escola, já tiravam as roupas ali mesmo e já iam direto pro banho. Então, dentro da nossa casa aqui, a gente sempre teve uma rotina muito rigorosa em relação a isso. Na rua, os cuidados eram os cuidados seguindo as orientações. Uso de máscaras, distanciamento social, porque, na verdade, a vida voltou ao normal, dentro da normalidade permitida, né? As crianças voltaram a frequentar as escolas, nós voltamos a trabalhar. Então, só que o que a gente fazia dentro deste contexto, dentro desses convívios que acabavam acontecendo, mantendo na medida do possível, todo o rigor das orientações. Mas todos nós sabemos que vírus é vírus, né, gente? Não se segura um vírus. Se até as irmãs enclausuradas aqui em Portugal foram contaminadas, porque afinal de contas, nós precisamos comer, né? Todo mundo está sujeito a isso. Então, depende muito de como vamos lidar com isso e como vamos nos preparar com isso para passar melhor por essa fase. E outra coisa, essas medidas, né, que nos orientam são fundamentais, não que elas evitem 100%, isso não existe, como eu falei, é vírus, mas elas são fundamentais para diminuir a carga viral, né? Ou seja, diminui muito a probabilidade do contágio. E aí, então, eu entro na primeira pergunta que eu mais recebi. Alexandra, você sabe como você se contaminou? Sei, tá? Sei exatamente da onde que veio o meu contágio, sei exatamente do contexto no envolto todo, porque é sempre assim, é uma cadeia, né? Então, a gente, geralmente, quando você tem todos esses cuidados, fica mais fácil de você localizar, de você pontuar o contágio. E o mais interessante, gente, eu me contaminei, peguei o vírus de uma amiga, que era de todos os meus amigos, a única amiga que eu tinha certeza que não pegaria. Por quê? Uma família extremamente fechada, eles praticamente estão em isolamento desde o confinamento anterior, realmente extremamente fechados. Na casa deles, então, nem pensar, não entra nem nada, nem as compras chegam
entram dentro de casa com alguém. É tudo ali na porta mesmo. Então, assim, era realmente uma amiga que eu achei que eu jamais contaminaria. Isso não quer dizer que eu estive com ela sem cuidado, não. Nós nos encontramos e naquele contexto de tomar um café, nós nos encontramos a trabalho, tá? Porque eu já me recolho facilmente. Eu já sou uma pessoa, ninguém me vê batendo perna por aí. Eu sou realmente, quando eu estou circulando, eu estou normalmente trabalhando. Então, eu já me recolho muito facilmente. Então, num contexto de trabalho, numa reunião, nós nos encontramos com máscaras, mas sempre tem aquele momento do cafezinho, né? E nesse momento do cafezinho, o que a gente faz? Nós retiramos as máscaras e tomamos o café. Eu acredito que tenha sido nesse momento que eu tenha me contaminado, porque foi o único contato mais assim que eu tive. E principalmente de uma positivo confirmado. E aqui, gente, eu aproveito para chamar a atenção de como a nossa atitude é importante diante de cada processo dentro dessa pandemia. Assim que a minha amiga constatou que ela estava positivo, ela nos contactou e logo ela se recolheu, lógico, né? Ela é obrigatório esse recolhimento. Ela nos contactou e nós todos que tivemos o contato já nos recolhemos. Isso é fundamental, gente, porque isso evita a disseminação. E foi o que aconteceu. Na verdade, esse contágio iniciou entre nós e morreu entre nós. Por quê? Aí vem a pergunta, né? Se essa minha amiga se protegia tanto, como que ela se contaminou? E aí, acreditem, o primeiro contágio na casa dela, na família dela, veio do filho, que é uma criança. Provavelmente, acredita-se que tenha sido na escola. Ele realmente, a gente não sabe a origem porque ele não tinha outros contatos. Mas é uma criança que estava frequentando as aulas. Então, provavelmente, a gente não tem como afirmar, mas provavelmente esse contágio tenha vindo do ambiente escolar. É aquilo que eu falei, a família era fechada, mas foi para dentro de casa o vírus e ali contaminou. E a mãe, claro, foi a primeira a pegar do filho. O filho foi o primeiro a passar mal. O primeiro, assim que constatou, ela também já estava começando a passar mal. Aí ela foi constatou também. E acreditem, é uma família de 5 pessoas. Marido, esposa e 3 crianças. Os 5 contaminaram, né? Pelo próprio... E é tudo muito rápido, né, gente? Mas aí o que acontece? Nesse contato eu acabei me contaminando e aqui na minha casa eu fui a primeira a passar mal. E aí eu vou comentar como eu percebi que eu estava com o Covid. Eu acordei gripada, tossindo bastante e com uma dor de cabeça. Como eu tenho dor de cabeça constantemente, a dor de cabeça nem me chamou a atenção, não. Agora, eu não sou de gripar. E provavelmente não, é certo que se essa minha amiga não tivesse confirmado comigo que ela estava positiva, eu jamais iria desconfiar do Covid, gente, jamais. Porque era uma gripe normal. Eu estava com uma gripe leve, tranquila, né? Aquela tosse que não era uma tosse incômoda, não tinha febre. A dor de cabeça eu tenho constante mesmo, então não me chamou muita atenção. Mas como eu tinha o caso dessa minha amiga que eu tive contato dentro desse período, porque o que eles contam, gente? A partir do primeiro sintoma, eles olham 48 horas antes, 48 horas depois. Ali, esse período, quem teve o contato tem que fazer o teste, tá? Porque ali, e tiver tendo sintomas, tem que fazer o teste, porque provavelmente é um período que o contágio é maior. Então, como ela já tinha sinalizado para todo mundo que ela teve contato, que ela tinha testado positivo, claro, a gente já estava em alerta. Então, na hora que eu comecei a tossir, aquilo que eu falei, eu não tenho muita dor de cabeça, mas eu não sou de gripar. Eu passo inverno sem gripe, fácil. Então, na hora que eu comecei a gripe, a tosse e dor de cabeça, eu liguei para a linha 24, né? Vou deixar, inclusive, o número aqui para vocês. Essa linha, gente, na hora que você tenta ligar, principalmente agora, ela tá muito sobrecarregada. Então, tem que ser a base da insistência mesmo. No meu caso,
Eu, na primeira tentativa, atendeu o telefone. Não posso reclamar nada. Foi na primeira tentativa mesmo. Agora, algumas pessoas, por exemplo, essa minha amiga, por exemplo, quando ela foi ligar, ela chegou a ficar até 2 horas tentando até conseguir ser atendida. O que é perfeitamente normal, né? A gente está em meio a uma pandemia. Então, a procura pela linha está muito alta. E aí, o que que acontece? Eu liguei falando, olha, estou com tosse, dor de cabeça e tive contato com uma positiva. Na hora, eles já me mandaram, porque a gente recebe por SMS, o pedido do exame, do teste, para fazer o teste. E aí, com esse pedido em mãos, você liga, tá, para algum lugar que faça o teste e agenda e marca o seu teste. No meu caso, eu liguei para o Trofa, aqui em Braga, e fui fazer no drive-thru do Trofa. É importante ressaltar, gente, que mesmo antes do meu teste, de eu ter feito o teste e ter positivado, eu já estava em isolamento profilático. A partir do momento que eu estava com sintomas e tive o contato com a positivo, no meu caso, eu tinha certeza que eu tinha tido contato com a positivo, na hora que eu liguei para a linha 24, eles já me colocaram em isolamento. Quando eu falo que eles já me colocaram, gente, é porque isso entra no sistema. E se te pararem na rua, fizerem a consulta, consta no sistema que você está em isolamento profilático. Então, descumprir isso é descumprir a lei, tá? Então, é importante chamar a atenção disso, porque olha como que as medidas, os cuidados pessoais são fundamentais para o controle dessa pandemia. Não adianta, não. A gente fala, cobra do governo e tem que cobrar, tá certo, eles têm a responsabilidade, têm a parte deles, mas nesse momento, na pandemia, ninguém é mais agente da saúde do que nós mesmos, gente. E para mim ficou muito claro, já era claro, ficou mais claro ainda, porque a gente viu exatamente como nossas ações reagiram positivamente dentro da pandemia. E é importante, eu tô falando o seguinte, que eu tive o contato com o positivo confirmado, porque depois que eu anunciei que eu estava com Covid, me surpreendeu a quantidade de pessoas que estavam com Covid e que ninguém sabia. Não sei se é vergonha, não sei o que passa na cabeça, mas preferiram não comentar. Às vezes é reserva mesmo. Só que, gente, é importante você sinalizar, pelo menos para as pessoas que você teve contato. É um direito dessas pessoas saberem que tiveram contato com uma positiva, para que elas possam se prevenir, para que elas possam ter uma dor de cabeça e ligar o alerta, para que elas possam ter uma tossezinha fraca e ligar o alerta. Perceberam a importância das nossas atitudes? Porque é igual eu falei, se a minha amiga não tivesse me falado que ela estava positiva, eu ia continuar trabalhando. Porque eu estava com uma tosse leve, uma dor de cabeça que eu tenho frequente. Não tive febre, não tive mais nada. Então, eu jamais pensaria em Covid. Então, eu só pensei porque ela me falou que estava positivo. Olha a importância desses detalhes. Porque assim, né? Aí, quando eu recebi o meu resultado, né, positivo. Enquanto eu estava, antes de eu fazer o teste, eu comecei a passar mal num dia, no outro dia o meu marido começou a passar mal, né? Ele também começou com tosse, teve a dor de cabeça e ele ainda teve diarreia. Então, assim, a gente praticamente já estava com certeza que nós estávamos com o Covid. Isso nós já estávamos em isolamento, né? Então, o que acontece? Aí meu marido também ligou para a linha 24, também fizeram o pedido do teste para ele, nós marcamos o teste juntos e fomos fazer o teste juntos. Quando o resultado chegou, os dois estavam positivos. E aí, gente, esse isolamento profilático, ele não se dá só não sair para a rua, se dá dentro de casa também. Porque, vamos pensar, somos 4 aqui em casa. Eu estava positiva, meu marido positivo. Nós tínhamos 2 crianças, até então sem sintoma nenhum. Então, a primeira coisa que eles nos pediram
era para que nos isolássemos. Na verdade, quando eu liguei a primeira vez, eu já tive que isolar de marido e de filho, isolar de todo mundo. Eles pedem para que a gente use as máscaras dentro de casa e que, na medida do possível, tente separar tudo. Quem puder separar a casa de banho, né, o banheiro, separa tudo. Então, você começa a fragmentar a sua casa inteira. É bem desconfortável, mas é um mal necessário. Então, o que acontece? Então, nós começamos, eu e meu marido, isolamos das 2 crianças. Felizmente, a minha casa tem 2 andares, então foi fácil. Os meninos passaram a morar no andar de cima, eu e meu marido no andar de baixo. Então, eles usavam a casa de banho lá de cima, eles ficaram com tudo independente lá em cima. E nós 2 aqui embaixo. Então, assim, só que logo depois eu comecei a passar mal no dia e veio o meu marido. Isso tudo que eu tô falando, gente, é tudo muito rápido. Por isso que as nossas ações precisam ser muito rápidas. Desconfiou? Já freia. Percebe? Já se isolem. E aí procura saber o que está acontecendo. É tudo muito rápido, os retornos, os resultados. Aí, no outro dia, o meu filho mais velho começou a passar mal. Aí pronto, aí passamos... Aí ligamos também, a mesma coisa. Nisso tudo, gente, eu já tinha parado de mandar as crianças para a escola. Antes deles começarem a passar mal, nós já tínhamos isolado as crianças, porque afinal de contas, eles estavam em contato direto com 2 positivos dentro de casa. Mais uma vez, olha a importância da nossa atitude rápida e certeira. Por que eu tô chamando a atenção disso o tempo todo? Porque isso vai rastreando, gente. Depois, assim que a gente testou positivo, o que eu fiz? A mesma coisa que a minha amiga fez. Entrei em contato com todas as pessoas que eu tive contato direto dentro desse período, as 48 horas antes, 48 horas depois eu nem tive, porque assim que eu comecei com sintomas eu parei. Então, na verdade, eu entrei em contato com todo mundo que eu tive contato nas 48 horas antes, falando que eu estava positiva e para eles observarem todo e qualquer sintoma. Qualquer sintoma que ligassem para a linha 24. Dos contatos que eu tive, e aconteceu justamente dessa semana que tudo isso aconteceu, foi justamente uma semana bem atribulada lá na associação. Então, foi um dia que a gente voltou o atendimento lá na associação durante esse período anterior ao confinamento, mas nós estávamos muito controlados. Os aconselhamentos todos online, os atendimentos lá eram basicamente para as doações, para alguns atendimentos específicos, para algumas reuniões, mas tudo agendado, tudo muito fechado e tudo muito dentro de todas as normas, todas as orientações. Felizmente. Porque todas as pessoas que eu tive o contato, e olha que fui eu e Rui, né? Todas as pessoas, na verdade, não tiveram contato com um positivo, tiveram contato com 2 positivos. De todas as pessoas, apenas 2 tiveram alguns sintomas, mas ligaram para 24, fizeram um teste e deu negativo. Uma era alergia, a outra era uma coisa, já nem lembro mais o que era. Ou seja, não tinha nada a ver com Covid. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Olha a importância das medidas de proteção e das ações rápidas, mais uma vez. Olha como é que eu tô chamando a atenção disso toda hora, gente. Porque entende? O que acontece? Ficou nessa bolha. Ficou entre a gente, ficou entre as famílias que se encontraram, que são famílias... Essa minha amiga, para vocês terem uma ideia, se eu tivesse em Belo Horizonte, seria como se eu tivesse pego de um irmão. É a única família que a gente tem contato, assim, muito próximo. Então, foi um contato... aqui seria contato de família, percebe? E olha como é que tem que ter esse cuidado. E morreu dentro dessa bolha, morreu dentro dessa família. Porque a nossa ação foi muito rápida. Então, da associação não foi transmitido para ninguém, nós não tivemos nenhum contágio na associação, fiquei muito feliz com isso, porque só nos mostrou que todas as medidas, todos os procedimentos que nós adotamos lá na sede da associação funcionaram, né, foram válidos. Isso deixou toda a equipe muito feliz, toda a família Weiner muito feliz.
Nas escolas das crianças, ninguém foi contaminado, também ninguém positivou, porque nós também recolhemos as crianças, morreu na gente, percebe? Realmente morreu na gente. E aí, olha que situação, gente. Meu filho passou mal, nós ligamos pro 24, e aí ele também deu positivo. Imagina isso, numa casa de 4, 3 positivos, e a gente tendo que isolar o caçula. Justamente o menor, o mais dependente de todos, é quem nós tivemos que isolar. Mas foi muito tranquilo, ele se isolou facilmente, ele brincava muito com isso, ele mesmo olhava pra gente e falava, sai Covid, sai Covid. Ele levou tudo muito na brincadeira. E realmente ele fez o teste, claro, ele não teve sintoma, mas teve que fazer o teste e deu negativo. Ou seja, realmente confirmou que de 4, na mesma casa, 3 positivaram e ele negativou. Só que o que acontece? Aí eles pediram para ele refazer o teste, tá? Ele não tem sintoma nenhum, não teve sintoma nenhum, mas eles pediram para ele refazer o teste. Ele ainda não fez, nesse dia de hoje que eu tô gravando o vídeo aqui, ele ainda não fez. Pediram para ele refazer o teste 14 dias após o primeiro sintoma do irmão, porque foi o último contato com o positivo que ele teve, porque ele já não estava tendo contato comigo e com o pai, mas ele estava tendo contato com o irmão. Então, ainda não deram os 14 dias de contato com o irmão. Então, ele e meu filho continuam em isolamento. Meu filho mais velho deve estar para receber alta, também ainda não recebeu no dia desse vídeo. Eu até acredito que o dia que publicar esse vídeo ele já esteja de alta, porque ele está bem, graças a Deus. Mas o mais novo não teve nada e ele ainda vai ter que fazer outro exame para ver se não positivou depois disso. Porque o exame, gente, ele tem uma eficiência de resultado muito boa, mas ele pode atestar negativo se for feito o exame no período de incubação. Então, se você estiver dentro do período de incubação, ele pode negativar uma pessoa que está para ser positivo, percebe? Por isso que eles pedem para refazer o teste. Bom, eu fui pontuando as coisas aqui mediante as perguntas que vocês foram me mandando para tentar responder o maior número de pessoas possível de uma vez só. Bom, vamos então ao acompanhamento, que foi uma dúvida muito grande. Bom, novamente, nosso contexto aqui. Eu tenho a minha médica de família, meu marido tem a médica de família dele e os meninos têm médica de família dos dois. O que eu quero dizer? Aqui em casa, nós estamos todos separados. E foi até bom que durante isso aí eles falaram, isso não pode continuar assim, nós vamos ter que acertar isso. Eles devem resolver isso agora. Da mesma forma que o último vídeo que eu fiz, eu não tinha médico de família, eu passei a ter desde dezembro. Dezembro, eles designaram médico de família para mim. Mas diferente do meu marido e dos meus filhos. Mas agora eles falaram que vão resolver tudo isso, colocar todo mundo junto. Mas nesse período que nós estávamos agora, eu num posto com uma médica de família, meu marido em outro posto com outra médica de família e os dois meninos em outro posto com a mesma médica de família, os dois. E aí o que acontece, gente? Nos ligaram todos os dias. No meu caso, a minha médica de família, de todo o período que eu fiquei em acompanhamento, isso deve ter dado uns 13 dias, mais ou menos, 14 dias, alguma coisa assim, porque eu não geralmente a alta é em 10 dias, eu não tive, e aí eu vou falar um pouquinho disso com vocês. Então, assim, a minha médica de família, desse período todo, ela 2 dias foi a enfermeira do posto que ligou. Os outros todos, eu conversei direto com a minha médica. Me ligava todos os dias para saber como eu estava, quais os sintomas, qual a minha temperatura, porque eles pedem para a gente medir a temperatura 2 vezes ao dia, qual a minha temperatura. Aí voltava nos exames, nos sintomas do dia anterior, se a dor de cabeça permanecia, a tosse, a evolução da tosse, ou seja, acompanhou tudo. Eu fiquei impressionada, gente, porque a minha amiga também, que são 5 na casa dela, só que lá é o mesmo médico família para os 5, todos os dias ligavam e analisavam um por
um. Não é ligar perguntando assim, a família, como é que tá? Não. Agora vamos olhar fulano, agora vamos olhar fulano, vamos olhar tudo registrado individualmente. Eu fiquei impressionada com esse atendimento. Me senti extremamente amparada, tá? E muito tranquila com todos aqui em casa. Então, desses sintomas, ligavam todo dia, a gente passava. Os sintomas, para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, olha. Porque vai variando, tá, gente? Você dorme num dia bem, acorda mal no outro. Ou então dorme mal, acorda bem. É imprevisível. E eu acho que essa é a angústia maior da doença, tá? É porque, na verdade, você nunca sabe como esse vírus vai evoluir dentro de você. Porque é uma luta. Você sente literalmente que seu corpo está em luta. Porque te dá um cansaço. Então, você percebe essa luta, né, viral que está acontecendo dentro de você. É muito louco. Então, isso gera uma angústia muito grande, porque a gente sabe que a reação, o comportamento, o desenvolvimento da doença vai variar de organismo para organismo. Então, a gente nunca sabe o que esperar. Isso é a pior parte. Eu acho que essa é a pior parte da doença. Então, olha, eu anotei aqui. Nós tivemos tosse, dor de cabeça, perda de olfato e paladar. Gente, isso é muito louco. Eu ainda tô sem o olfato e sem o paladar. O paladar tá voltando. Na verdade, o paladar eu não perdi ele total. Eu consigo diferenciar doce de salgado, mas só. Agora o olfato é zero. É muito louco você cheirar um sabonete e não sentir cheiro nenhum. É muito estranho isso. Então eu continuo sem, ainda não voltou não. Do meu marido tá voltando e do meu filho também tá voltando. O meu ainda não voltou. Cansaço, sono, tem dia que você só quer dormir. Por isso que eu falo que a gente sente que o corpo, que o organismo tá numa batalha, porque te bate esse cansaço. No meu caso, eu tive dor no estômago. Quando fala assim, dor na barriga, não, eu tive especificamente uma fincada. Me dava uma fincada assim no estômago e aí me vinha enjoo e tonteira. O Rui teve diarreia, né? Ele teve diarreia praticamente todo o período. Eu não. E febre, só o meu filho mais velho aqui em casa teve. Né? Só o filho que teve mesmo. Inclusive foi um dia bastante tenso. Eu diria que de todo esse período que a gente passou dentro desse tratamento, né? Desse cuidado com a Covid, foi o dia mais tenso pra gente. A febre no meu filho chegou a 38,6 e não cedia. Então, assim, nós tivemos que ligar para a linha 24, porque isso era noite. Na verdade, era muito tarde, era por volta da meia-noite, alguma coisa assim. Nós tivemos que ligar para a linha 24 para poder ter o retorno. E aí, gente, eu vou responder a uma outra pergunta também, que foi muito comum. Eles não medicam, eles não passam medicação. Olha, nós temos que primeiro entender que a maneira que aqui em Portugal lida com a medicação é completamente diferente de como lida-se com medicação lá no Brasil. Não tô falando isso pelo Covid, não. Tô falando isso em tudo, tá? A gente no Brasil se medica, faz uso de medicação com muito mais frequência e em situações muito mais corriqueiras. Aqui não. Aqui eles são mais contidos na prescrição de uma medicação. Mas o que não quer dizer que você vai ficar sem medicação. Então, por exemplo, o que eu tinha que me incomodava? Não era dor de cabeça? Me receitaram, tá? Aí me receitaram o paracetamol, o ibuprofeno, para eu poder intercalar os dois, se a dor tivesse constante, para que eu pudesse tomar de 4 em 4 horas, que eu pudesse intercalar os dois. Caso contrário, tomar só quando tivesse a dor mesmo. Eu tive que alguns dias, não foram todos os dias, alguns dias que a dor incomodou mais, eu realmente tive que fazer essa movimentação da medicação. O meu marido não tomou nada, ele não precisou de nada. Para meu filho, que foi, igual eu falei, foi o que mais assustou, ele teve essa febre, nós ligamos, eles passaram na hora, né, a prescrição, a medicação, e um dos dias, se não me engano, foi até no outro dia, ele teve muito sangramento pelo nariz, e isso foi bem assustador,
Porque ele, depois que ele chegou aqui em Portugal, ele nunca tinha colocado sangue pelo nariz no Brasil, mas depois que chegou aqui em Portugal, é comum ele pelo menos uma vez por ano ter esse sangramento pelo nariz. E teve justamente agora no meio do Covid. Foi realmente desesperador, porque foi muito. Meu banheiro parecia um filme de terror. Foi uma cena bem ruim de se ver. E a mesma coisa, nós entramos em contato, ligamos na hora. A médica de família entrou em contato, aí eu já nem sei se foi a médica, se foi a enfermeira do posto, entrou em contato, fez a prescrição da medicação. Uma amiga foi na farmácia, comprou e deixou aqui na porta para mim. Ou seja, então você não fica sem medicação. Outros exemplos que eu tenho. O marido dessa minha amiga que estava contaminado também passou mal, teve a sensação de falta de ar, teve uma sensação mais incômoda, ligou para a linha 24. Pelos sintomas dele, eles encaminharam ele direto para o hospital. No hospital, fizeram raio-x, fizeram o acompanhamento todo e medicaram adequadamente. Medicaram para tosse, medicaram para os sintomas que ele estava tendo. Teve outra amiga que teve e ela o que foi? Ela, a mesma coisa, foi a tosse. A tosse estava muito insistente. Também prescreveram para ela um expectorante e esqueci o nome da medicação. Quando você, é tipo um xarope, que além de expectorar, ele controla a tosse. Então passaram para ela aliviar o sintoma da tosse. Então essa história que não tem medicação para quem não precisa. É lógico, se você precisar, gente, é lógico que vai ter medicação, né? Então, assim, eu tô falando da minha experiência e de amigos que passaram pela pandemia. Então, assim, bom, vamos ver. Então, pronto, os sintomas basicamente foram esses, que são sintomas comuns. Felizmente, aqui em casa não evoluiu. E aí eu chamo a atenção que naturalmente, no período de inverno aqui em casa, nós tomamos vitaminas para reforço, né? E claro que esse ano a gente intensificou isso aí. Então, nós já vínhamos tomando vitamina C e vitamina D desde o início do inverno, desde o ano passado, né? Então, e aí é uma coisa interessante, porque pra gente que passou pelo Covid agora, a orientação médica foi justamente essa. A nossa imunidade fica muito baixa, o organismo, ele realmente teve que lutar bastante, ele tá debilitado, pra gente, no próximo mês, evitar atividade física, esforço físico, e a gente percebe nitidamente, tá? Até para falar constante com vocês aqui, já tá me dando um pouco de cansaço, quer dizer, a gente fica realmente mais debilitado, mais cansadinho, então pediu pra que a gente continuasse o reforço das vitaminas, ou seja, é reforçar a imunidade mesmo, né, gente? Reforçar a alimentação, reforçar esses complexos de vitamina C e D são fundamentais, que é o que a gente vem fazendo, e pediram pra gente continuar. Deixa eu ver, eu acho que eu respondi as principais perguntas. Pelo que eu pontuei aqui para falar, eu acho que eu falei tudo, gente. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma curiosidade, pode mandar, deixa aí nos comentários. Se você passou pela experiência do Covid, descreve. É importante, gente, passar para as pessoas, até para acalmar, né? A gente sabe que é uma doença perigosa, é uma doença que a gente tem que se cuidar, tem que prevenir, tem que seguir todas as orientações. Mas é uma doença que, para a evolução, para os casos graves, felizmente, é minoria. A angústia, aquilo que eu falei, a angústia é que você nunca sabe se você vai evoluir para um caso grave ou não. E detalhe, aqui em casa, no meu caso, era a preocupação maior, porque eu sou hipertensa, sou pré-diabética, ou seja, eu tinha teoricamente, uma probabilidade maior de ter uma evolução mais negativa. Felizmente, eu cheguei a falar isso, eu não tive a alta com os 10 dias, porque quando estava chegando no 10º dia, eu até falei isso lá no Instagram, para quem acompanha lá no Instagram, acompanhou isso, eu tive uma recaída, eu já estava zerada, gente, já não tinha sintoma nenhum. Acordei como se estivesse no primeiro dia, com a tosse toda de novo, com a dor de cabeça de novo, voltou tudo. Tá vendo? É muito instável isso, é tudo muito louco, por isso que a gente fica apreensivo.
acordei com tudo novamente e depois no outro dia acordei zerada de novo. Pronto, sumiu. É assim, sumiu. E aí, graças a Deus, nós tivemos alta. Esse termo alta, foi bom que eu lembrei disso aqui agora também. Esse termo alta, muitas pessoas me perguntaram também. Alta, Alexandre, você estiver internado? Não, gente. Esse termo alta é utilizado aqui pelo médico de família quando ele te dá a liberação. Tipo assim, você está livre. Porque, como eu falei, enquanto a gente está em observação, consta no sistema, e aí vai para tudo, vai para a segurança social, vai para tudo, vai para SNS, que a gente está positivado, que está em isolamento profilático. Mesmo se não tiver positivo, mas tiver isolamento profilático, vai para todo o sistema que você está. Então, somente o médico de família te dá essa alta. Somente ele entra no sistema e libera, e te dá alta. Significa o seguinte, você já pode voltar a ter a sua vida normal. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, meu marido já teve a alta, eu já tive a alta, meu filho, nós estamos aguardando a alta dele, que eu acredito que até amanhã deva chegar. E o caçula ainda vai fazer o exame, mas ele está completamente assintomático. Então, para acompanhar mais o dia a dia, as alterações, se tiver alguma novidade, o Instagram é sempre o veículo de comunicação mais rápido, né, gente? Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue aí, Alexandra Gomide, que lá, tanto nos stories quanto no feed, eu acabo relatando um pouco o dia a dia de tudo que a gente está vivendo aqui em Portugal, não só agora no Covid, mas é o nosso dia a dia aqui em Portugal mesmo, tá bem? Mais uma vez, né, gente? Imagino que o vídeo tenha ficado longo, mas é normal. Quem me acompanha sabe disso, sabe que eu gosto de falar e falar os detalhes, contar tudo direitinho. Volto a repetir, foi a minha experiência, foi a vivência da minha família que eu tô passando para vocês. E eu espero, com esse vídeo, ter conseguido tranquilizar um pouco, né, em relação a essa doença e a sinalizar sobre a importância da sua atitude enquanto um agente de saúde. Tá bem? Fiquem todos com Deus. Venci, né? Mais uma etapa. E que esse ano de 2021 para todos nós, a gente consiga recuperar, né, gente? Tudo isso que tá parado e atropelado desde o ano passado, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.